As minhas bênçãos preciosas, tudo bem com vocês, meus amores? Olha, irmão Paulo aqui mais uma vez para juntos meditarmos e mergulharmos na santa, poderosa e magnífica palavra de Deus. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero tratar com vocês de uma palavra de Deus, lógico, que ela nos revela um encontro capaz de transformar vidas, né? De transformar corações, de transformar destinos, né? E o tema da nossa mensagem hoje, o título dela é O Encontro que Mudou a Vida de um Homem Sábio. E este homem a qual eu quero tratar hoje com vocês chama-se Nicodemos, né? Aquele mestre da lei, Nicodemos. E eu quero já te dizer, meu irmão e minha irmã, que esse encontro não foi apenas para Nicodemos, né? Esse homem sábio que a Bíblia fala, né? Esse encontro, ele também pode ser para mim e para você que me assiste, né? Basta abrirmos o coração e desejarmos, né? Mais e mais de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, né? A presença de Deus em nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que vamos, né? Então, prepare a sua Bíblia aí e venha comigo, né? Porque antes da gente começar essa reflexão de hoje, nós vamos ler João capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 21. Eu acabei esquecendo a minha Bíblia em casa, que eu vim trazer a minha esposa aqui na fisioterapia que ela faz, e acabei esquecendo a Bíblia em casa, né? Mas eu sei esse capítulo de cor, tá aqui já na minha mente. E eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo, né? Acompanhe comigo o texto santo, né? Da palavra do nosso Deus. Eu deduzo que uma hora dessa você, meu irmão e minha irmã, já se alimentou, já tomou o seu café da manhã, né? Então vamos agora nos alimentar do alimento espiritual, né? Então acompanhe comigo. Se você tiver Bíblia aí, abra a sua Bíblia e vem comigo. João capítulo 3, e vamos do versículo 1 ao 21, né? No capítulo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, né? Príncipe dos judeus. O capítulo 2 diz: Este, Nicodemos, né? Foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe Jesus, Rabi, quer dizer mestre, né? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? No verso 3 a Bíblia diz que Jesus falou. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Aí no verso 4 do capítulo 3 de João, Nicodemos fala para Jesus, né? Como pode ser isso, né? Como pode um homem nascer de novo, né? Como pode um homem nascer sendo velho, né? Aí ele pergunta a Jesus: Pode Jesus, porventura, este homem tornar a entrar no ventre da sua mãe, né? E nascer novamente, né? Nascer de novo, né? Olha que mentalidade, né? De Nicodemos. E aí no versículo 5, Jesus, ele responde, né? Ele dá a resposta a Nicodemos da pergunta que Nicodemos faz, né? Jesus diz: Na verdade, Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer da água, né? E do Espírito, e esse Espírito a Bíblia traz com E maiúsculo, fazendo referência ao Espírito Santo. Então ele diz que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Aleluias, louvado seja Deus, né? Então, no 6, Jesus completa: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, Espírito com E maiúsculo, é Espírito com E minúsculo, né? A Bíblia faz questão de separar essas duas coisas. A palavra Espírito com E maiúsculo e a palavra Espírito com E minúsculo, daquilo que nós somos compostos, né? Nós somos compostos de alma, corpo e espírito, né? Então o nosso espírito é com E minúsculo. O Espírito Santo de Deus é com E maiúsculo.
Então vamos lá. E aí no verso 7, Jesus diz: não te maravilhes, Nicodemos, de ter te dito isso, porque necessário vos é nascer de novo. E aí Jesus continua, né? No verso 8, Jesus diz: Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes, Nicodemos, de onde vem e nem para onde vai. É isso mesmo, nem para onde vai. Assim, Nicodemos, Jesus fala para ele, né? Falando para ele, nesse diálogo, né? Que ele vai ter de noite com Jesus. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido do Espírito. Espírito com grave isso aí, maiúsculo, né? Fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. E aí no 9, Nicodemos, ainda cheio de dúvida, pergunta a Jesus: Jesus, como pode ser isso, né? Ou seja, me explique, né? Aí Jesus, né, com muita paciência, com muita calma, né, vem do verso 10 do capítulo 3 de João, ao qual estamos, né, meditando. Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não sabes isto? Repara, né? Que calma, né? Que pergunta de Jesus, né? Um mestre da lei, né? Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes isto, né? E aí no verso 11, Jesus continua: na verdade, Nicodemos, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, né? E não aceitais o nosso testemunho, disse Jesus a Nicodemos, né? Aí Jesus completa no 12: Nicodemos, se eu te falei de coisas terrestres e você não creu, Nicodemos, como então você crerá se eu te falar das celestiais, né? Jesus é tremendo, né, meus amados irmãos? Jesus com todo respeito, é top, né? Jesus é sobrenatural, né? E aí no 13, ele completa, né? Jesus completa: ora, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, né? O Filho do Homem, ou seja, fazendo menção dele mesmo, o Filho do Homem que está no céu, né? Ele desceu, né? Foi gerado no ventre de Maria, né? E depois ele subiu quando ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, né? Por isso ele diz: ninguém desceu do céu, senão o Filho do Homem que... Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu, né? Acho que é mais ou menos por aí. E aí no 14, Jesus faz aquela menção de Moisés, né? Ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, quando Jesus foi crucificado, né? Deitaram Jesus no chão, em cima da cruz, apregaram ele, né? Com os cravos e levantaram ele, entendeu? Então é isso que Jesus quer dizer, né? Fazendo menção àquela passagem de Moisés, onde Moisés faz a serpente, né, de bronze, para que quem olhar para ela fique curado. E aí no 15 ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que reina e que vive para todo sempre. A Bíblia diz que o seu reino é sempre eterno, não tem fim, né? O reino deste mundo vai ter fim, o do nosso Deus não. E aí no 16 ele completa: porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17, Jesus continua, né, nesse diálogo com Nicodemos, um diálogo esse que foi à noite, né? E aí ele continua. Eu acho que Nicodemos, com vergonha, né, de encontrar com Jesus assim, claramente, foi escondido, né? E aí Jesus continua: porque, Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia, mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Louvado seja aquele que vive e que reina eternamente. No 18, meu irmão e minha irmã, Jesus continua dizendo a Nicodemos: Nicodemos, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu irmão ateu e minha irmã ateu, com muito respeito a você,
né? Não é ponto de vista meu, mas é bíblico. Você tem o direito de não acreditar na Bíblia, eu sei disso. Mas, em cima dessa palavra, se você não crê, com todo respeito, você está ferrado. Com todo respeito, não se ofenda, tá? E no 19, Jesus fala: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então, no 20, ele diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, que é Jesus, né? E não vem para a luz, que é Jesus, para que as suas obras não sejam reprovadas, né? Aí no 21 e último, Jesus fala: mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, todos nós, toda a humanidade sabe o que é certo e o que é errado, meu irmão. O homem sabe, a mulher sabe que trair é pecado, que roubar é pecado, que matar é pecado, que isso ninguém faz às claras. O amante não sai o homem casado não sai com a sua amante de mão dada para todo mundo ver, e vice-versa, né? Estou dando só um exemplo, né? Por quê? Porque isso é treva, isso é escuridão, né? Mas o homem que é casado com a sua esposa, ele sai de mão dadas por aí e não está nem aí, porque ele não está fazendo nada de trevas, e sim de luz. Porque casamento é obra de Deus, é obra do Senhor Jesus, né? Família, né? Enfim, é só um exemplo de milhões de exemplos, né? Traficantes, adúlteros, né? Assaltantes, estrupadores, tantas coisas, né, meus irmãos? Então, meus amados, o que nós acabamos de ler, né? É um verdadeiro, como é que eu posso dizer? Um verdadeiro tesouro, né? É um verdadeiro tesouro espiritual. E aqui, meu irmão, como acabamos de ver, a gente encontra Nicodemos, né? Um homem respeitado, um homem sábio, né? Um homem influente. Esse homem, esse Nicodemos, ele era fariseu, né? Ele era mestre em Israel, né? E ainda assim, ele tinha uma inquietação dentro do seu coração, né? No seu interior, né? Ele tinha uma inquietação interior que títulos e conhecimento humano não podia preencher. Algo ainda mexia com ele, né? Por isso que ele quis ter aquele encontro diante de tantos milagres que Jesus fez, né? E sabe de uma coisa, minhas bênçãos preciosas? Quantas vezes, né? Quantas pessoas hoje, na verdade, vivem exatamente assim como Nicodemos, né? Cercadas de coisas, de conhecimentos, coisas conhecidas pelos homens, né? Mas o coração está vazio, né? O que Nicodemos precisava, na verdade, era um encontro com Jesus, né? E é o que eu e você também precisa, de ter esse encontro real, esse encontro verdadeiro com Jesus. Não aquele encontro de pegar a Bíblia, botar embaixo do braço e ir para o culto no domingo ou na quarta-feira, ou seja lá como for a programação da sua igreja, né? Então, assim, Jesus não veio para enfeitar religiões, ele veio para gerar vida verdadeira, né? Transformação interior e esperança eterna. Ele mesmo falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Que Deus lindo, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, em cima dessa ministração, se eu posso chamar assim, e dessa passagem, eu separei sete pontos, né? Que é o número da perfeição, né? O primeiro ponto a gente vê no verso 1 ao 2, aonde existe a busca de Nicodemos, né? Nicodemos, ele procurou Jesus de noite, né? De noite. Talvez por medo, né, do julgamento, como eu falei agora há pouco, talvez por vergonha, né? Mas o importante, meus amados irmãos, é que ele foi ao encontro de Jesus, né? Ele não se acovardou, ele não deixou dúvida, ele foi ao encontro, né? E quantas vezes também nós deixamos, né, de procurar Jesus, né, na noite, né? Da nossa vida, né? Na dificuldade, na dor, né? Ou na solidão, né? A noite ela pode ser um lugar
da transformação, né? Como foi com Nicodemos. Nicodemos teve uma transformação naquele diálogo com Jesus, né? Pois o nosso Jesus, ele não rejeita quem vai até ele, né? Seja de dia, seja de noite, seja a hora qual for. Qualquer hora Jesus está pronto para nos ouvir, né? Seja de joelho, seja de qualquer forma, ele quer ouvir, não palavras apenas, mas a palavra que vem do coração, né? E o segundo ponto, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que eu quero trazer aqui pra gente, está lá do verso 3 ao verso 7, né? Onde Jesus fala do novo nascimento, né? Jesus, ele é enfático, ele vai direto ao ponto, né? Ele vai direto ao ponto. O que é que ele diz? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Jesus foi enfático, foi certeiro, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não é apenas, meus amados irmãos, mudar hábitos, né? É transformação interior, é regeneração pelo Espírito, é uma vida renovada, uma mente renovada, uma boca renovada, né, meu irmão? Nascer de novo não é mudar de religião, não. É receber uma nova vida em Cristo. Isso é nascer de novo, né? Deixar o pecado para trás, parar de estar mentindo, viver em novidade de vida, viver uma vida reta, santa, uma vida que agrade a Deus, uma vida que você não viva se corrompendo, não viva com coisas ilícitas, não viva afrontando os princípios cristãos, os princípios a qual Deus estabeleceu para a sua vida, para a vida da sua família, para a nossa vida no modo geral, né? O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês está no verso 8, né? O Espírito é como o vento. Jesus explica dessa forma, né? O Espírito é como o vento, né? O Espírito Santo, falando dele, ele é soberano, né? Ele sopra aonde quer, né? Você sente, mas não controla. Você não consegue controlar, né? Você não consegue segurar o vento, né? Enfim. Então, assim, trazendo uma aplicação prática para isso, nós devemos nos entregar à ação desse Espírito Santo, né, na nossa vida, né? A gente não deve tentar fabricar a transformação sozinhos, né? A gente não vai conseguir. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o nosso Deus, ele sopre, né, esse vento reparador, né, sobre nossas vidas, né? O vento reparador, o sopro de vida, né? Jesus, quando fez o homem, ele soprou, né, nas narinas do homem, né? O quarto ponto que eu quero trazer para nós aqui, a gente vê isso, pode consultar sua Bíblia, no verso do verso 9 ao verso 12, né? Conhecimento versus experiência, né? Por quê? Porque Nicodemos, ele era mestre, né, de Israel. Ele era mestre, sábio, né? Enfim. Mas ainda ele precisava aprender algo essencial, né? Louvado seja Deus. Saber sobre Deus não salva, meu irmão. Experimentar Deus, sim, transforma. Foi o que Nicodemos fez. Ele sabia sobre Deus, mas não significava dizer que ele estava salvo. Então ele foi até Jesus para tirar dúvida, né? E a aplicação prática que eu trago é busca intimidade com Deus, né? Busca intimidade com o Senhor. Não apenas conhecimento, mas intimidade. Faça na sua casa, né, momentos de oração, estudo da palavra e reedição diária, né? Quando for comer, seja no café da manhã, seja no almoço, no jantar, pegue a sua família, pegue seus filhos, né? Sentem à mesa, todos vocês, deixe o celular de lado, façam oração em agradecimento a Deus, não sejam ingratos, né? E eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês, né? O quinto ponto, a gente vê lá do verso 13 ao 15, né? O filho levantado, né? Jesus, ele aponta para a cruz, né? Comparando-se à serpente que Moisés levantou, né? A cruz é a solução, né, para os nossos problemas, né? Para os nossos esforços, não é verdade? Nós não devemos
confiar na força do nosso braço, e sim na cruz, né? Confie no sacrifício de Cristo, meu irmão. Não nos seus próprios méritos, porque não há mérito em nós, né? Não há mérito no homem, na raça humana, não há mérito. O mérito está na cruz, o mérito está no sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, né? No sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E aí está o mérito, né, da nossa salvação, mas em nós não. A Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus são trapos de imundícia, né? O sexto ponto que eu quero tratar com vocês está no verso 16 e verso 17, né? O amor de Deus, né? Jesus fala: Deus enviou seu Filho porque amou o mundo, né? O amor de Deus, ele busca salvar, não condenar, né? Então, assim, lembre-se do amor desse Deus em sua vida, né? E compartilhe esse amor com os outros, não somente com aqueles que você ama, da sua família, mas até mesmo com aquele que você não conhece, entendeu? Até mesmo com aquele que você não conhece, compartilhe esse amor, né? O próprio Jesus, ele nos ensina isso, né? Que proveito tem eu amar só os meus, né? Que proveito, né? Eu vou ter nisso, mas amem também os seus inimigos, né? Eu sei que não é fácil, mas é necessário porque é uma ordenança do nosso Jesus, né? O sétimo e último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, a gente vai ver do verso 18 ao verso 21, né? Aonde Jesus nos ensina a escolher a ser luz, né? Entre as trevas, né? Jesus mostra a decisão, né, que cada um de nós precisa tomar e precisa fazer, né? Ficar nas trevas ou vir a luz, que é Jesus, né? Então eu posso trazer uma aplicação prática, né, para nossas vidas. Hoje você precisa decidir, né, continuar no pecado, né, ou seguir Jesus com obediência, como ele pede, né, com santidade, né, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, meu amado irmão? Amém, minha amada irmã? Pega essa palavra em nome de Jesus, certo? E aplique ela no seu dia a dia, né? Aplique essa palavra no seu dia a dia. No seu dia a dia, eu terei certeza que Deus, ele inclinará os ouvidos para você e ele olhará do trono da graça para você, né? Nicodemos entrou na noite com perguntas e com dúvidas, né? Mas ele saiu transformado. Eu tenho certeza que ele saiu transformado daquele encontro. Ele nos mostra que nenhuma posição, título ou conhecimento substitui o encontro com Cristo. Você pode ser o maior sábio, formado em letras, formado em que for, mas se você não tiver um encontro com Deus, de nada vale esse currículo seu. Não só seu, mas como o meu, como o nosso, né? E a Bíblia, meu irmão e minha irmã, a Bíblia, ela nos dá um vislumbre, né, do que aconteceu com Nicodemos depois desse encontro, né? A gente vê que mais tarde Nicodemos aparece, né, defendendo Jesus diante do Sinédrio, né, mostrando coragem e fidelidade, mesmo sabendo do risco social que ele corria, né? O risco social e político, né? Você pode ver, consultar aí João capítulo 7, versículos 50 e 51. Você vai ver Nicodemos tomando, né, as dores de Jesus, né? E ele também, Nicodemos, ele também ajudou, né? Não sei se vocês lembram, ele ajudou a preparar o corpo de Jesus, né, para o sepultamento, né? Trazendo assim uma grande quantidade, ele trouxe, né, de especiarias, né, para honrar o nosso mestre Jesus, né? Você vê isso lá em João capítulo 19, versículo 39. Então, meus amados, isso nos mostra que o encontro com Jesus não é apenas uma experiência momentânea, né? Mas transforma caráter, né? Transforma caráter, decisões, ações, né? Nicodemos, ele saiu daquele encontro com Jesus como um homem novo, né? Disposto a agir com fé, disposto a agir com coragem, com reverência, né, a Cristo Jesus, como ele fez depois desse encontro, né?
como ele fez. Ele defendeu Jesus, ele teve reverência, né, no sepultamento de Jesus, né? Ele nasceu de novo, esse encontro fez com que ele nascesse de novo, né? E hoje, meu irmão e minha irmã, hoje Jesus quer te encontrar também. Ele quer transformar a sua vida, como ele transformou a vida de Nicodemos. Não somente a sua, mas a minha também, porque a conversão ela é todos os dias, né? Não é porque eu estou aqui pregando a palavra do Senhor que eu esteja salvo e você não. Não quero dizer isso. Nós, eu e você, nós precisamos nascer de novo todos os dias, né? O nascimento é todos os dias, a conversão é todos os dias. Porque se não fosse assim, não haveria necessidade de Jesus Cristo dizer vigiem, né? Vigiem todo o tempo, né? Sejam perseverantes, entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, eu quero assim dizer hoje, né, que você deve tomar essa decisão. Se você ainda, meu irmão, não confessou Jesus como seu Salvador, abra o seu coração nesta manhã. Abra seu coração. Feche seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Ô Jesus, venha ser o Senhor da minha vida. Faça-me nascer de novo, né? Da água e do Espírito, né? Escreva, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida, né? Para que ele seja encontrado naquele grande dia. E me ajude, Jesus, a viver, né? A viver para ti, a levar a tua palavra, né? Esperar a tua volta gloriosa, né? Me ensine, me ajude, incline meu coração aquilo que é teu, né? Me tire deste mundo perverso que só me faz andar te desagradando, né? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero que você pegue essa palavra em nome de Jesus e permita que Jesus lhe faça nascer de novo. Você precisa permitir isso, entendeu? Permita que Jesus lhe dê um novo nascimento. Você só vai nascer de novo se você fizer como Nicodemos, que foi até Jesus tirar dúvidas, né? Ter um encontro real. Amém, queridos? Amém, minha irmã? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido e Pai fiel, nós te damos graça por essa mensagem no dia de hoje. Obrigado, Deus, por tua bondade, por teu favor imerecido, por tua misericórdia, por tua graça, por teu perdão, por tua benevolência. Pai, nós já te agradecemos pelo dia de vitória, porque nós já chamamos a existência aquilo, Pai, que ainda não existe, Deus. Deus, eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus, como igreja tua, como sacerdote teu, como diácono da tua casa. Eu oro pelo meu irmão que me assiste agora, pela minha irmã que me assiste agora. Eu oro, Pai, para que tu possas, em nome de Jesus, enviar o teu Espírito Santo, Pai, para que ele possa ter um encontro, meu Pai, no coração dessa pessoa que me assiste, meu Pai. Se ela ainda não te conhece, meu Deus, que tu possa inclinar o coração dela aquilo que é teu, que tu possa, meu Pai, fazer essa pessoa nascer de novo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, trazer, meu Pai, arrependimento genuíno no coração dessa pessoa, no coração dessa família. Meu Pai, em nome de Jesus, que se essa família estiver atribulada, meu Pai, com algum filho nas drogas, com alguma filha na prostituição, meu Pai, no tráfico, meu Pai, que tu possa, meu Pai, em nome de Jesus, restaurar, meu Pai, esta família, meu Pai, e trazer essa família, meu Pai, aos teus pés, meu Pai, que essa família possa ter olhos, Pai, para ver a luz que é o teu Filho Jesus, que essa família possa ter ouvidos, meu Pai, para que possam ouvir a voz do teu Espírito Santo, chamando-as ao arrependimento, meu Pai, e que tu possa ser com meu irmão e com a minha irmã que me assiste e com essa família que me assiste, em nome de Jesus, as guarde, as proteja, as abençoe, as livre do mal, meu Pai, e as convença, meu Pai, do pecado e do juízo, as convença, meu Pai, da volta do teu Filho, meu Pai, aqui na terra, que tu possa, meu Pai, em nome de Jesus, ter compaixão e ter misericórdia e não permitir que esta pessoa desça à sepultura sem antes te conhecer, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, enche esta casa de vida, enche esta casa de bênção, Pai. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém.
Meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus em Cristo te abençoe, tá? Quero dizer que o irmão Paulo aqui te ama, um cheiro no teu coração, e se o nosso bondoso Deus permitir, amanhã ou outro dia estarei de volta com mais um devocional. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Um beijo no teu coração. Tchau.